Amém. Graças a Deus por tudo que ouvimos aqui. Não é que Deus abençoe cada uma dessas programações, que seja um tempo muito bacana para todos nós. Quero compartilhar com você uma mensagem nessa noite que preguei na celebração, numa das celebrações ainda da manhã. Não é? Então quero compartilhar com os irmãos aqui da noite também uma mensagem com o título Palavras que Mudam Tudo. Quero convidar você a meditar comigo em João capítulo 11, versículos 17 a 27. Esse é um tempo de nós ouvirmos Deus falar com a gente também, por meio da sua palavra, direcionar o nosso coração e nos colocar no lugar onde Ele quer, de fato, nos colocar. Então, eu quero ler o texto de João 11, de 17 a 27. É uma história conhecida para todos nós, né? A história da ressurreição de Lázaro. E diz assim o texto: Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia de vir ao mundo. Amém? Irmãos, vamos orar nesse momento. Antes de pregar, eu gostaria de orar por irmãos que estão precisando das nossas orações. A gente tem orado nos cultos aqui. Eu gostaria que nós orássemos mais uma vez neste momento por alguns deles, não é? Queria que nós orássemos aqui pela vida da Dani. Continuemos a orar por ela, para que Deus abençoe, que Deus traga cura sobre a vida dela. A Dani já começou a fazer a quimioterapia, então ore por ela. Vamos orar pelo Valdete também. Hoje de manhã ele veio aqui, apresentou a netinha dele, né? Mas vocês viram, quem esteve aqui de manhã viu que ele está bem debilitado, está bem difícil para ele. Então vamos orar por ele também, para que Deus o abençoe, que Deus o cure, o restabeleça, não é? Queria que nós orássemos pelo Jefferson também. O Jefferson, ele é filho do Josias e da Jace. Ele esteve internado por muitos dias, ele sofre de vários problemas de saúde, ele é muito jovem ainda, e a gente esteve lá visitando ele no hospital. Agora ele saiu, finalmente teve alta, hoje, né? Inclusive ontem ou hoje foi a alta dele. Então, que Deus o abençoe, mas vamos continuar em oração por ele, pela Gilmara, que já está se recuperando também. E eu queria que os irmãos orassem também pela vida do Wesley. Wesley Wesley e a Emily, eles são jovens casais que frequentam aqui, um jovem casal que frequenta aqui o culto da manhã. Não é muito conhecido de todos. O Wesley é advogado e ele, há poucos dias atrás, ele viajou porque o pai dele não estava muito bem. O pai dele mora no interior do Paraná, mas ontem à noite eu recebi a informação de que ele teve que viajar de volta para lá, porque o pai dele morreu atropelado. Então foi uma surpresa assim, terrível, não é? E falei com ele ontem à noite, quando ele estava indo em viagem ainda. Então orem por ele, para que Deus o abençoe, que Deus console o coração dele nesse tempo que ele está enfrentando também, não é? Então vamos orar, irmãos. Queria convidar você então, nesse momento, para orarmos. Será que a gente poderia ficar em pé, para a gente se concentrar um pouco mais e a gente colocar diante do Senhor esses irmãos que precisam realmente, carecem demais aqui das nossas orações nesse tempo. Eu vou pedir para o pastor Márcio. Pastor Márcio, o senhor poderia vir aqui fazer essa oração, por favor? Vem orar aqui, por favor. Desculpa pegar de surpresa, tá bom? Mas eu sei que você não vai lembrar de todos os nomes, mas por favor, ore, né? Os irmãos conhecem a maioria dessas pessoas. Tenho certeza que Deus vai atender as nossas orações. Nosso Deus bendito, Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome por Tua graça e Tua misericórdia. Nesse instante, Senhor Deus, nos voltamos, ó Pai, para interceder por nossos irmãos que se encontram em dificuldades, ó Deus, alguns, ó Deus querido, em luto, como o irmão Wesley, Senhor, e sua família. Chega ali com Tua misericórdia, com Tua graça, com Teu consolo, Senhor Deus. Pai, Tu sabes, ó Pai, como Teu servo, ó Deus, e sua família está sentindo esse momento de dor, de perda. Então rogamos, ó Pai, que o Teu consolo seja com eles, ó Deus querido,
Que o Senhor derrame tua graça e o teu poder em suas vidas, ó Pai. Quanto àqueles que se encontram enfermos, ó Pai, quanto ao irmão que, ó Deus, estava internado, já teve alta, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu servo, tenha misericórdia dele, põe tua mão sobre ele, Senhor Deus, chega com cura, Senhor Deus amado, na sua vida, Senhor. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia dele, Senhor Deus, chega com medicamento, ó Deus querido, necessário, Senhor Deus querido, chega, ó Deus querido, para que ele possa ser curado, Senhor. Também rogamos pela vida da irmã Dani, Pai, tua serva, Senhor Deus amado, diante dessa prova que ela tem enfrentado, Senhor Deus, esse momento, ó Deus querido, que ela está em tratamento, Pai. Nós, como igreja, Senhor Deus querido, aqui, diante do Senhor, rogamos, Pai, que o Senhor chegue também na vida dela, na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida de sua família, Pai, na vida desta igreja como um todo, que se une, Senhor Deus, em intercessão, Senhor Deus, rogando que o Senhor chegue com o teu poder, ó Deus, operando cura, Senhor Deus. A tua graça é melhor do que a vida. E nós te agradecemos porque tua graça é para conosco e a tua misericórdia também. Ser com todos os demais irmãos que passam por dificuldades, ó Deus, seja quais forem, Pai, seja quais forem as circunstâncias de cada um que aqui está, que o Senhor chegue com tua provisão, com tua solução, ó Deus querido, e que assim, ó Deus, possamos viver, ó Deus, tendo cada vez mais fé e esperança, ó Deus querido, confiando no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. Amém, irmãos. Continuem orando por essas pessoas, por esses irmãos, por favor. Quero mais uma vez agradecer você que nos visita aqui. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Se é a primeira vez que você está conosco, ao sair ali à porta, se você sentir o desejo de preencher aí os cartões que tem aí nas nossas cadeiras, a gente vai ficar feliz em fazer contato com você. E depois, ao sair ali, você pode falar com os irmãos que estão ali à porta. Eles vão entregar um brinde nosso, um presente para você, tá bom? Essa mensagem aqui surgiu no meu coração justamente diante dessas circunstâncias que a gente tem vivido nos últimos dias, com esses irmãos passando por enfermidades, e foi aí então que Deus me deu essa palavra para poder trazer aos irmãos aqui, tanto no culto da manhã, como agora também nessa celebração da noite. E algo que a gente precisa, que a gente sabe, não é? É de que a vida da gente é feita de fases, não é? A gente vive de fases. Então, no meio dessas fases, a gente passa por tempo de decepção, por tempo de doença, morte às vezes, né, tristeza. Essas coisas fazem parte da vida. A gente não quer isso. Quem quer isso? Mas nós passamos por essas coisas. Em algum momento, todo mundo passa por situações difíceis e nunca é fácil lidar com essas circunstâncias. E eu acho que a maneira mais corajosa, a melhor maneira da gente enfrentar isso é fazê-lo por meio da fé. Você sabe que a fé, ela é como um combustível que a gente tem para a gente acreditar que, ainda que as circunstâncias estejam contrárias a nós, ainda que, quando a gente olha assim, parece que tudo está impossível naquele momento, vai haver um tempo que venceremos. A fé leva a gente a pensar nisso. Então você pensa assim, hoje está muito difícil, mas eu tenho a convicção, isso é fé, de que vai melhorar, porque Deus está no controle. E mais do que isso, não é? A gente é levado a uma lição daquilo tudo para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer. Essa é a melhor visão que a gente pode ter para caminhar pela fé. Então, diante disso, eu queria mostrar a vocês aqui, através deste texto aqui, que é um texto extraordinário, né, de conhecimento da maioria de nós, quando Jesus ressuscitou Lázaro. E eu vi nesse texto 3 palavras que podem mudar muitas coisas para que a gente viva uma vida plena de confiança em Deus e na intervenção e no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, deixe-me mostrar para você. A primeira palavra que eu vi nesse texto aqui foi a palavra se. E aí eu chamo aí no texto essa palavra de a palavra que impede. As outras 2 palavras, vamos dizer assim, são positivas. Essa não é uma palavra positiva, mas ela é importante para o nosso entendimento. Então, como a gente lê no início do texto, Jesus, ele estava longe do lugar onde moravam Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria, não é? E aí, você viu, a história conta que alguns mensageiros foram levar a notícia para Jesus da doença de Lázaro. Quando este homem, esse mensageiro saiu de lá,
Lázaro não tinha morrido ainda. Então ele levou um dia, né? Não é que nem hoje, que as coisas chegam rápido, né? As notícias chegam rápido. Então esse homem levou pelo menos um dia para poder chegar onde Jesus estava. Só que antes que esse dia terminasse, a história vai contar para a gente, ao ler o capítulo você vai ver, a história vai contar que Lázaro morreu. Agora é interessante que Jesus sabia disso, porque ele é Deus, ele é onisciente, e mesmo assim ele não se moveu de onde ele estava. E é interessante a gente pensar que bem antes do que a gente leu aqui, lá no versículo 5, está escrito que Jesus amava muito aqueles 3 irmãos. E mesmo assim, Jesus não se apressou a ir a Betânia para curar Lázaro, ou quem sabe ele até dizer uma palavra, né, para que aquele homem estivesse curado lá onde ele estava. Não é? Você se lembra daquela história de Jesus e o centurião, né, que vai falar com Jesus, o Jairo, né, e aí ele fala assim... ele fala para Jesus assim, dá uma palavra, né, que a filha dele está doente, né, a filha dele está doente, e aí Jesus fala assim, eu vou lá, mas ele diz, não precisa, dá uma palavra e a minha filha será curada. De onde que ele tirou essa ideia? Ele tirou essa ideia do contexto em que ele vivia, não é? Ele era um chefe, não é? Ele era um centurião, então ele era um líder de um exército de 100 homens, então ele é um homem de voz de comando, ele fala e as pessoas obedecem. Então ele olha para Jesus dentro da mesma matriz, e aí ele fala para Jesus, não precisa ir, dá uma palavra e minha filha vai ser curada. E ele está certo, embora não é o procedimento de Jesus naquele caso especificamente, não exatamente naquele exato momento, mas vai acontecer alguma coisa logo em seguida, mas é interessante a gente pensar nisso. Então ele parte do mesmo ponto, e aí a gente poderia pensar que, poxa, por que Jesus não deu essa palavra de longe, para que Lázaro fosse curado ali à distância? Jesus podia fazer isso? Claro que Jesus podia fazer isso. E aqui tem um aprendizado para a gente. Logo de cara, a gente aprende o seguinte, eu coloquei aí, olha, a gente aprende com essa história que as demoras de Deus não são negações para nós. Amém, irmãos? Eu acho que a gente precisa ter isso logo de cara na nossa mente, de que essas demoras, e aí é óbvio que eu coloquei as demoras entre aspas, porque Deus não demora, né? Ele faz no seu tempo. É que nós, na nossa ótica, por vezes Deus está demorando. E essa demora de Deus, ela não deve ser enxergada por nós como negação dele. Veja que Jesus, ele tinha algo especial planejado para aquela família, e Jesus esperou 2 dias, e só então ele foi para Betânia. Porque você lembra que quando ele chega, já havia 3, 4 dias, não é, que Lázaro estava sepultado. Mas quando Marta e Maria encontraram Jesus, as duas usaram as mesmas palavras para falar com ele. Olha o texto, versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, olha aí, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, observe como tanto Marta como Maria usaram essa palavra se, quando elas se encontraram com Jesus, mas você concorda comigo que por muitas vezes, eu e você também usamos essa palavra na nossa vida? Então a gente diz assim, se eu tivesse tomado um caminho diferente, não é? Se eu tivesse feito de outra forma, você fala assim, eu falo muitas vezes, se eu tivesse feito assim, se a gente tivesse caminhado nessa direção, não é? Nós somos assim. Mas como cristãos, a gente precisa entender que a palavra se, ela pode ser uma palavra relacionada à incredulidade. Então esse é o grande ponto. E a descrença, quando ela entra em ação no contexto, só faz piorar as coisas. A gente nunca pode esquecer do que a Bíblia ensina para a gente a respeito de nós acreditarmos de que Deus está no governo de todas as coisas, de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, não é? Há o famosíssimo texto de Paulo, em Romanos 8, 28, ele diz lá, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto é extraordinário, né, gente? Vamos combinar que aqui Paulo, assim, matou a pau, né? Porque ele mostra para a gente o seguinte, acalma o seu coração.
Deus está no controle. Não parece que está tudo perdido? Não parece que está tudo embolado, né? Não parece que está tudo bagunçado? Não parece às vezes que não tem saída? Acalma o seu coração. Deus está no controle de tudo, mas não é só no controle. Você é um chamado, você é um escolhido dele, então ele tem um propósito na sua vida. E mesmo aquilo que parece muito ruim, Deus vai transformar em bênção para você em algum momento. Então, quando a gente diz ser a Deus, é como se a gente estivesse dizendo que ele não sabe o que ele está fazendo e que a gente tem um plano melhor. Então, quando eu digo para Deus assim, Senhor, se o Senhor tivesse feito tal coisa na minha vida, Deus, se tal coisa tivesse acontecido, então parece que a gente tinha um plano melhor. A nossa ideia era melhor do que a ideia de Deus, não é? Então, quando a gente age assim, a gente fica como Marta, a gente fica entre a decepção e a fé. Esse é o problema de Marta e de Maria também, porque as duas fizeram a mesma afirmação para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, elas não duvidam do poder de Jesus. O texto a seguir vai mostrar isso. Mas elas estão, nesse momento, muito decepcionadas. Porque o Senhor tem poder. Mas o Senhor podia estar aqui, não é? A gente crê que o Senhor faz. Mas por que o Senhor não estava aqui? Então, é mais ou menos quando eu e você dizemos assim: eu sei que Deus é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Mas bem que Ele podia fazer agora, né? Porque a coisa está tão difícil nesse momento. Custava Ele dar um jeito agora. Nós fazemos assim, esse é o nosso jeito de pensar. A gente meio que não ora assim, mas a gente meio que pensa assim, não é? É meio assim que a gente vive. Então, ao invés disso, nós deveríamos dizer algo mais ou menos assim, olha, se Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar e para nos assegurar que fomos chamados por Ele de acordo com o seu propósito. Portanto, eu acho que o grande desafio para a gente aqui agora é assim, olha, na hora da aflição, você parar, refletir e dizer assim, acalma coração, não é? Como diz o salmista, ele diz assim, porque está batida minha alma, ou aquieta o coração, não é? Então, a gente precisa acalmar o nosso coração. E saber que Deus está trabalhando no meio do processo. Deus está fazendo algo extraordinário, que talvez agora a gente não consegue enxergar. E pior, que talvez agora parece que não está fazendo, ou não há uma solução, não há uma saída. Mas Deus está trabalhando. Nós precisamos crer nisso. Entregar o nosso coração e descansar. Hoje eu conversava com uma pessoa, e aí ela estava colocando algumas coisas para mim, não é? Algumas aflições, e eu disse exatamente isso para ela. Eu disse, olha, esse é um tempo de acalmar o coração. Esse é um tempo talvez de aquietar. Quem sabe olhar no espelho, não é? E conversar com você mesmo e dizer assim, olha, calma, vai ficar bem. Deus está no controle, a minha vida pertence ao Senhor. Então eu preciso confiar que Deus está trabalhando em meu favor. Portanto, a palavra ser é uma palavra que impede, é uma palavra que atrapalha, não é? É uma palavra que nos distancia por vezes daquilo que Deus quer fazer em nós. Mas existe uma segunda palavra aqui, que é a palavra Senhor. E ela é muito importante no texto. Eu chamo ela aí de a palavra que cura. Porque a palavra Senhor, ela aparece, eu coloquei aí para você, 7 vezes em João 11, sendo que 4 vezes são usadas por Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro. Veja como essa palavra está muito citada aqui no capítulo, né? Quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos afirmando que Ele é o Filho de Deus e o Mestre em tudo na nossa vida. Agora, só que a gente chama Jesus de Senhor e às vezes questionamos a sua vontade, e se a gente faz isso, a gente está como que dizendo que a nossa fé nele, quando eu preguei pela manhã, eu disse assim, que a nossa fé nele é tão firme como bolha de sabão, não é? Então a gente precisa confiar no senhorio do nosso Deus. O pastor Heber Campos Júnior, ele diz o seguinte, que se Deus não for o Senhor de tudo, Ele não será o Senhor de nada. Se Deus não for o Senhor de tudo, Ele não será o Senhor de nada. Porque a gente não pode departamentalizar. A gente tem que entregar tudo ao Senhor. Ele quer que a gente deposite a nossa vida nas mãos dEle. E a nossa vida significa o tudo, não é? As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos bens, o nosso corpo, todas as coisas entregues na mão do Senhor, para que Ele seja de fato Senhor de tudo.
Jesus tinha enviado uma mensagem às irmãs de Lázaro. E na mensagem ele diz o seguinte, versículo 4, ele diz assim: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, sempre que nós ficamos decepcionados com a vontade de Deus, e isso por vezes acontece, é hora de nós reafirmarmos a nossa fé na sabedoria de Deus e no amor de Deus por nós. É interessante que nos versículos 3, 5 e 36 desse capítulo, o evangelista João, que é o escritor, ele faz questão de reafirmar o amor que Jesus tinha por aqueles 3 irmãos. Por 3 vezes no texto ele diz assim, que Jesus amava muito aquela família, eram amigos do peito mesmo, casa que ele frequentava, lugar que ele dormia, não é? Aquela casa que ele abria a geladeira, não é? Que ele tinha liberdade, que sentava à mesa e conversava até as altas horas da noite, amigos do coração, não é? Onde Jesus tinha intimidade, não, com pessoas. Então isso aqui significa que, a despeito do que possa acontecer, e independentemente do quanto a princípio nós nos machuquemos, Deus nos ama e deseja dar e fazer o melhor por nós e para nós. Amém? Então a gente precisa confiar nisso, de que o amor de Deus nunca acaba por nós. Então, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, Deus continua nos amando. Deus nunca se esquece de nós. A gente nunca se esquece de quem a gente ama, não é? Então a gente caminha juntos, porque Deus, Ele está ao nosso lado o tempo todo. Nunca se esqueça que a vontade de Deus parte de um coração, o coração dele, que é amoroso, e que talvez em alguns momentos possa parecer que ele está sendo duro com a gente. Deus nunca nos fará mal. Então isso aqui é como comparar com um pai, com uma mãe que ama o seu filho. Então ele nunca vai fazer mal. Talvez o pai ou a mãe seja duro com o seu filho em alguns momentos, e o filho talvez se aborreça de alguma maneira por aquela repreensão. Mas lá no profundo do seu coração, ele sabe que o seu pai e a sua mãe o amam. E os seus pais o amam. E eles nunca farão mal para ele. Então essa é a mesma relação de Deus conosco. A gente tem que confiar que Deus jamais fará mal para qualquer um de nós. Você deve se lembrar que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. E Ele vai fazer tudo para o nosso bem e para a sua glória, a glória dEle. Mas, gente, não basta nós dizermos que Ele é o Senhor. Nós precisamos reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Porque a gente fala que Ele é o Senhor, a gente canta que Ele é o Senhor, mas muitas vezes nós não o deixamos que seja de fato o Senhor da nossa vida. Há poucos domingos eu preguei aqui, citando sobre aquele texto, que ele diz assim: se com a sua boca vocês confessarem Jesus como o Senhor, não é? E aí, com o passar do tempo, a gente mudou isso para dizer assim: você gostaria de aceitar Jesus como o Salvador? Nós mudamos para isso, mas não é o que o texto bíblico diz. A Bíblia diz: se você o confessar como o Senhor da sua vida, porque aceitar como Salvador, muita gente aceita. A questão é, você vai permitir que agora Ele governe a sua vida? Então isso é uma outra situação, e esse é o desafio. Agora, veja que Marta, Maria, elas duas chamam Jesus no texto por diversas vezes de Senhor. Elas reconhecem aquele que é o seu mestre, e aí tudo ganha um novo sentido, quando a gente se rende, quando a nossa vontade é derramada aos pés do Senhor, o nosso querer, os nossos dias, e deixamos que Ele governe a nossa vida conforme Ele quer. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai viver a sua vida, e aí você vai cometendo as falhas, os seus pecados, e a sensação que se tem é que a gente vai clamar para Jesus lá na frente, e aí Jesus vem atrás da gente recolhendo os cacos, né? Eu ouvi isso uma vez do pastor Paulo Mazzoni, lá de Belo Horizonte, da Central, e ele dizia exatamente isso. A gente às vezes pensa que Deus é meio que nosso escravo, então a gente vai cometendo os pecados e vai deixando a nossa vida aos pedaços para trás, e a gente tem a sensação de que Deus vem atrás da gente recolhendo esses cacos. A gente precisa parar com essa mentalidade. A gente tem que viver algo onde a nossa vida seja uma submissão a buscar a vontade de Deus.
E aí, quando buscamos a vontade de Deus e fazemos a sua vontade boa, perfeita, agradável, aí então a gente não precisa deixar que Deus fique atrás de nós juntando cacos, como se Ele fosse obrigado a fazer isso. Nós é que precisamos dEle, por isso que Ele precisa ser o Senhor da nossa vida, e nós precisamos nos submeter a isso. Quando nós fazemos isso, nós entendemos o sentido dessa poderosa palavra, Senhor. Não é quando nós falamos para o nosso Deus, Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Sabe como que é aquela coisa? Deus, Tu és o meu Senhor. É o Senhor que governa a minha vida. Para que lado eu devo ir? Qual decisão eu devo tomar? Qual é a decisão que traz paz? Eu conversava com alguém outro dia e dizia o seguinte, no meio das perguntas, mas pastor, e isso e aquilo, como faz? Eu disse assim, olha, você precisa encontrar paz na sua decisão. Mas veja bem, não se engane, não é aquela paz que você se sente confortável, não é essa paz, é a paz de Cristo, não é? Não é o que Paulo fala, que é a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, e em outro texto ele vai dizer assim, que seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Então, o juiz, quem determina, então é essa paz, a paz de Cristo que determina. Então não é assim, agora eu estou confortável, ficou bom para mim. Não, não é isso. O que é que me coloca na sintonia com Cristo? Aquilo que me traz paz com o meu Salvador, porque Ele é o Senhor da minha vida, a decisão que Ele tem para mim, é essa paz, eu dizia à pessoa, é essa paz que você precisa buscar nas suas orações, aquilo que você ora e você sente conforto no seu coração, no sentido de que este pensamento, esta decisão, está alinhado com o que Cristo quer, e isso é a paz que vai acompanhar a sua vida, amém? E a terceira palavra é a palavra sim, que está no texto, e essa palavra aí eu digo que é a palavra que liberta, porque no versículo 27, Marta diz assim, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então é interessante a gente pensar que a palavra sim, muda tudo, é o reconhecimento dela. Então, quando a gente diz sim para o Senhor, nós ganhamos o sorriso de Deus, não é? A aprovação de Deus, a graça que necessitamos para confiar, obedecer e permitir que Ele haja em nós livremente. Não é? Eu me lembro quando eu era pequeno, às vezes a minha mãe, né, ou a professora da igreja, né, as professoras da aula, elas diziam assim, não faça isso, Deus fica triste quando você faz isso. Bom, se Deus fica triste quando a gente faz algumas coisas erradas, então eu creio que quando nós acertamos, Deus sorri para nós, não é? Deus sorri e Deus se alegra. Então, nesse momento, este é o momento que talvez Marta arranca um sorriso, ou uma palavra do coração de Jesus, não é? Um direcionamento do próprio Jesus. Quando dizemos sim ao Senhor, nós nos aproximamos dele. O nosso sim, quando ele é dito com fé, ele transforma tormento em milagre. Ele transforma dor em aprendizado, não é? Ele transforma dúvida em confiança. Então, são coisas que naquele tempo, antes de nós confiarmos no Senhor, eram antagônicos, não é? Mas agora nós entendemos que uma coisa nos conduz à outra. E é interessante a gente observar como no sepulcro, Marta começou a, de certa forma, resistir, não é? Então, quando Jesus ordena que removam a pedra da entrada do sepulcro, lá no versículo 39, ela diz assim, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Não é interessante isso? Não é? E depois no versículo 40, Jesus responde, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Irmãos, eu acho que aqui é que está a cereja do bolo desse texto. Porque a história começa a ganhar um significado diferente, que vai além da ressurreição de Lázaro. Então, veja bem, Marta, ela estava aqui entre o passado, quando o seu irmão estava doente, não é isso? E Jesus não tinha chegado ainda para resolver o problema. E entre o futuro, quando tudo vai ser revelado lá na glória eterna e os mortos vão ressuscitar na presença de Deus, não é? Agora, Jesus, ele não está preso a essa nossa forma de contar o tempo, e Marta, ela não cria que Jesus poderia fazer um milagre naquela hora, no tempo presente. Então, como eu havia dito na pregação da manhã aqui, do mesmo jeito que a gente, Marta vacila entre fé e lógica.
E eu acho que aqui é que é o problema. É o nosso problema. Nós vacilamos entre fé e lógica. Então você olha e fala assim, cara, isso não tem como acontecer. Do jeito que as coisas estão, isso aqui é impossível. Então, não acontece às vezes de você estar numa situação, você fala assim, perdi todas as esperanças. Porque o que está te movendo ali? A lógica. É claro, pelo nosso olhar, a gente diz, não tem o que fazer. Então agora, Marta oscila entre a fé e a lógica. Mas veja que é interessante, não é? Porque ela disse no versículo 27, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Veja que ela acredita em Jesus, ela acredita que Jesus é o Filho de Deus, ela acredita que Ele tem poder. Mas a gente está diante de um cara que morreu já faz 4 dias, o corpo já deve estar até fedendo. Então, está difícil de acontecer alguma coisa aqui. Essa é a grande situação que a gente está vivendo agora. Então, nós somos assim também, como Marta. Então, veja que interessante, a gente não tem dúvida de que Deus realizou grandes prodígios no passado. Então, por exemplo, você tem dúvida das coisas que estão na Bíblia? Alguém aqui duvida de que Deus abriu o Mar Vermelho? Alguém aqui duvida, por exemplo, de que tocaram trombetas e caíram as muralhas de Jericó? Alguém aqui duvida, por exemplo, que Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram numa fornalha de fogo ardente, não aconteceu nada com eles, e Daniel foi jogado numa cova de leões famintos, e ele não levou nenhum arranhão, né? Os leões viraram gatinhos ali perto dele. Alguém aqui duvida que Jesus multiplicou pães, ressuscitou mortos, curou cegos? Alguém aqui duvida? Nós não duvidamos dessas coisas. Aí eu pergunto para você assim, alguém aqui duvida, por exemplo, que Jesus vai voltar no último dia? Ninguém aqui duvida. Quando você lê o Apocalipse, o que é que você vê? Quando você lê as palavras lá de 2 Tessalonicenses, ou Jesus, não é, em Mateus, quando ele fala sobre as coisas que hão de acontecer, alguém de nós duvida? Evidentemente que não, senão não estaríamos aqui, seria uma grande perda de tempo. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em todas essas coisas que aconteceram e porque acreditamos em todas as coisas que hão de acontecer ainda. Então, onde é que está o nosso problema? O nosso problema está aonde está o problema de Marta. A nossa dificuldade está em crer que Deus opera ainda hoje, no presente e com o mesmo poder. Essa é a nossa dificuldade. Você não duvida da Bíblia, do que já aconteceu e do que acontecerá. Mas muitas vezes, diante de um momento agora, você precisa da intervenção de Deus e você fica oscilando entre a fé e a lógica. Eu digo você apenas para chamar a sua atenção, mas eu também, nós vivemos essa situação por vezes na nossa vida. Você percebe que Marta está diante de Jesus, e ela diz, eu creio que o meu irmão ressuscitará no último dia. E ela diz assim, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. Ou seja, crê no passado e crê no futuro. Mas ressuscitar o irmão dela agora, não tem mais como fazer isso. Já são 4 dias e o corpo já está apodrecendo. Talvez é exatamente aí que esteja a sua angústia. Você tem orado por seu casamento e você vê o seu casamento cada vez mais perto do fim, sem solução. Você pode estar orando aí pelos seus filhos, mas você percebe eles cada vez mais distantes de Deus. Você tem orado pelo seu trabalho, mas vê o seu trabalho cada dia mais difícil. Você tem orado pelos seus projetos, mas você vai percebendo que a cada dia que passa, os seus projetos vão ficando mais distantes, mais impossíveis de acontecerem. Você tem orado, por exemplo, pela sua saúde física, mas você vê os diagnósticos cada vez mais desfavoráveis. Você tem orado por sua vida emocional, mas ela está parecendo cada vez mais com um deserto, não é? Você não enxerga o final, você não enxerga uma melhora, não vê uma saída. Então é nesse momento que você começa a dizer para você mesmo assim, ó, se tudo fosse diferente. Só que quando a gente pensa assim, a gente começa a pensar igual Marta, que não via o poder do Cristo vivo que estava ali diante dela no presente. E é daí que eu coloquei uma frase para a gente pensar. Marta vivia no passado ou no futuro,
mas é no presente que o tempo toca a eternidade. Amém? Nós precisamos crer nisso, irmãos. A gente precisa acreditar que as coisas de Deus são eternas. A ação de Deus, ela é extramundo. Não é? Deus, ele não está preso ao nosso sistema. Deus não está preso à vida que vivemos. Deus não está preso àquilo que nós entendemos como lógico e absoluto que vai acontecer. Não é? A soberania de Deus está acima de todas essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai sair ressuscitando mortos, fazendo cego enxergar, aleijado andar, que amanhã você vai receber uma promoção e seu salário vai dobrar, não é? Que você vai ganhar muito dinheiro e vai comprar uma casa na praia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de a gente depositar a nossa confiança em Deus e saber que Deus está trabalhando agora. E que se Ele não responde exatamente agora, mas Ele há de responder no tempo dEle para abençoar a sua vida. Lázaro morreu e foram 4 dias para que ele pudesse ser ressuscitado. Nós não podemos viver apenas de lembranças que já se passaram e nem apenas das promessas que permanecem no futuro. A gente precisa crer hoje. Então, olha só, Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele continua sendo o grande eu sou. Amém? Ele é o nosso Deus. Então Jesus deu uma palavra na história, não é? A gente não leu isso, mas você sabe essa história. Se você não sabe, é um visitante aqui e não conhece essa história. Jesus deu uma palavra de ordem e Lázaro ressuscitou e deixou aquele sepulcro vivo novamente. E aí naquele momento, e aqui tem um detalhe importante, Deus foi glorificado. Não somente na ressurreição de Lázaro, mas também na fé daqueles espectadores que estavam ali, que creram em Jesus. Porque tinha muita gente vendo lá, gente que estava acompanhando Jesus, discípulos, ouvintes, frequentadores, não é? Gente que estava sempre ali ao lado de Jesus, e também os fariseus, os mestres da lei, que estavam ali para condenar Jesus. Mas todo mundo viu o que aconteceu, e foi um milagre inegável. Agora, existe uma coisa que a gente precisa aprender aqui, que é muito preciosa, baseado neste momento da vida de Jesus, nessa família. E eu coloquei aí, as nossas lutas e dificuldades, os nossos sofrimentos e privações, só serão para a glória de Deus, se dermos testemunho na travessia. Eu estou dizendo isso porque é exatamente o que acontece aqui. Quando Jesus faz esse poderoso milagre, muitos dos espectadores que estavam ali passaram a crer em Jesus. E aí, o que ele havia dito? O seu irmão vai ser ressuscitado agora, porque a glória de Deus vai ser manifestada. Jesus não diz assim, é porque agora eu vou dar um show aqui, e você vai ver o que vai acontecer, o frisson que vai acontecer, a partir daquilo que eu vou fazer agora aqui. Jesus não diz isso. Ele diz que a glória de Deus vai ser manifestada. Jesus está dando um ensinamento para nós. Ele não evoca nem mesmo para si o milagre que ele operou. Então, em outras palavras, se eu questionar a Deus durante o sofrimento, se eu duvidar do poder de Deus no meio das tormentas, se eu, e olha só, não exaltar ao Senhor no meio das lutas, Deus não vai ser glorificado na minha vida, perante aquelas pessoas que estão ao meu redor, e aí eles não vão acreditar que Deus pode também transformar as suas vidas. Então essa é a postura que eu e você devemos ter diante das lutas, dos sofrimentos, não importa quais sejam. Se você quer que Cristo seja glorificado, você precisa primeiro confiar no Senhor, de que Ele vai fazer no seu tempo, mais do que isso, que Ele está fazendo agora, e no momento exato Ele vai cumprir aquilo que Ele há de cumprir. E seja lá o que acontecer, a gente precisa estar confiado no Senhor, e dar a Ele toda a glória e todo o louvor, porque se a nossa postura for outra, qualquer outra postura que tivermos, nós trazemos a glória para nós, ou vergonha, não é? Se desacreditarmos daquilo que Deus há de fazer. E aí então nós perdemos a oportunidade de testemunhar as outras pessoas. Irmãos, se o próprio Jesus
não trouxe a glória para si, mas disse que era o Pai que seria glorificado, então a nossa postura também deve ser a postura de humildade, de reconhecer aquilo que Deus está fazendo, que todas as coisas vêm dele, todas as coisas pertencem a ele. Isso aqui é um texto que me assusta diante de tantos hoje pseudo-milagreiros, não é? Que estão enchendo igrejas, fazendo pseudo-milagres, e aí trazendo para si, então, o pastor do grande poder, né? O grande homem, essa é a pior frase que alguém poderia dizer, essa é a última frase na vida que eu gostaria de ouvir, o grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus, gente, né? Nós somos homens, mulheres de um grande Deus, mas quem somos nós? Deus nos resgatou do nosso pecado, então, nem o próprio Cristo traz para si, quem somos nós para fazer isso? Então, que você olhe para isso, dê glória a Deus em meio às lutas e aflições, acredite que isso será bênção para a vida das pessoas que estarão ao seu redor. Amém? Eu quero concluir aqui, recapitulando as 3 palavras do texto bíblico, que podem ajudar você a seguir ao Senhor fielmente e mudar a história da sua vida. Olha só, primeiro, abandone a palavra ser. A nossa preocupação é inimiga da intervenção de Deus. Então, não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, mas afine a sua relação com o Senhor. Creia que Ele vai agir em seu favor e que tudo o que Ele faz coopera para o seu bem. Creia nisso. Segunda coisa, declare Deus como o Senhor da sua vida. Então, gente, saia do ambiente comum das canções ou das simples menções religiosas e verdadeiramente reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Então, às vezes a gente fala, Jesus é o meu Senhor, mas a gente vai fazendo as coisas tudo à nossa maneira, tudo ao nosso jeito, muitas vezes sequer debaixo de oração, sequer debaixo de um tempo de reflexão com o Senhor, sequer debaixo da orientação de alguém que consideramos um homem, uma mulher de Deus, para nos ajudar a refletir, a orar junto com a gente. Então a gente precisa fazer isso, nós precisamos de apoio, em primeiro lugar de Deus, da palavra de Deus, a direção do Senhor, e depois de pessoas que possam nos ajudar. E, finalmente, mesmo diante das incertezas, diga sim a Deus. Então, na próxima vez em que a situação estiver difícil para você, diga sim ao Senhor. E você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida a partir de quem você é em Cristo. Você precisa confiar em Deus, descansar o seu coração nele, e Deus vai cuidar de todas as coisas. É interessante a gente ter que dizer sim ao Senhor, porque é um desafio para nós, não é? É como você receber uma ordem, que a princípio você acha que era outro caminho, alguém te dá uma ordem, alguém que tem o poder de lhe dar uma ordem, e você talvez achar que tem que ser um outro caminho, mas você humildemente se submeter àquela ordem e dizer, sim, eu vou fazer. Então é da mesma maneira com o nosso Deus, que nós devemos responder. Quando Deus nos direciona, nós devemos dizer, sim, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor tem o caminho certo, a saída correta, a direção boa, para que eu possa seguir. Então, mesmo diante de certezas, mesmo que você esteja duvidando, mesmo que tudo pareça exatamente o contrário, diga sim para o Senhor, e Ele vai, como diz a palavra, endireitar as suas veredas. Amém? Eu quero convidar a equipe à frente. Enquanto eles vêm, eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Palavras de Paulo que combinam tremendamente com tudo que nós dissemos aqui. Paulo diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Eu acho muito bonito essa palavra, porque quando ele diz para a glória de Deus, não é? O amém significa exatamente isso, que assim seja, esse é o sentido de amém, que assim seja, que a vontade de Deus seja feita em todas as coisas. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode refletir em seu coração, você pode colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor governe minha vida, eu vou parar de duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, e eu vou dizer sim
para a ação do Senhor, mesmo que num primeiro momento pareça que as coisas estão tão escuras, tão nubladas, mas eu vou confiar que o Senhor está caminhando comigo em meio ao deserto. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus e vamos cantar ao Senhor, declarando por meio dessa canção a suficiência de Cristo em nossa vida, a direção do Senhor para nós. Obrigado, Deus. Abençoa-nos, Pai. Por meio da sua vontade a gente possa caminhar, que a gente possa viver de acordo com o Senhor.